Boa noite, queridos. Estamos aqui para iniciar essa série, né? Os mandatos na arte de ser pai, né? Algo tão precioso, tão necessário nesse tempo de hoje. E nesse primeiro mandato que nós vamos trazer hoje, eu queria deixar um texto que é muito conhecido, de Provérbios 22:6, né? Que Salomão deixa para nós, dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Esse texto muito profundo, né? Que no começo traz logo o sentido de que devemos ensinar a criança no caminho e não apontar o caminho. E você ensinar no caminho é ensinar com exemplo, né? E o exemplo não é a forma eficaz de ensinar, mas é a única forma de ensinar. É exatamente com o exemplo. Eu me lembro do espelho, né? O espelho, ele não grita, ele demonstra, né? O espelho, para ser útil, né? Ele precisa estar limpo. O espelho, para ele demonstrar algo, ele precisa estar iluminado, né? E o espelho, para não distorcer a imagem, ele precisa estar plano, correto, né? Então eu queria trazer nesse primeiro momento, né? Nessa primeira noite do mandato, né? Desse mandato na arte de ser pai, é que o primeiro mandato diz assim: um pai precisa cultivar, né, um sentido de identidade familiar, né? Então o primeiro mandato vou repetir, para que você coloque no seu coração, um pai precisa cultivar o sentido de identidade familiar. O que é isso, queridos? O que é que a gente pode entender isso de criar, cultivar, que é o primeiro mandato na arte de ser pai? O que é cultivar esse sentido de identidade familiar? É o processo que você começa pelo cultivo de atitudes, exemplos, que conduzem a um forte sentido de identidade familiar. Ou seja, entender que a família é como uma equipe. A família é essa equipe que caminha junto, né? Então isso faz parte desse primeiro mandato. E eu acho interessante que tem dois tipos de paternidade que não são corretas. A paternidade permissiva e a paternidade autoritária. A paternidade permissiva é baseada na seguinte questão: ela promove a independência em detrimento da unidade familiar. Ou seja, o excesso de liberdade encoraja cada membro da família a fazer o que ele acha que é certo. Cria uma independência. Ele faz o que é certo aos seus próprios olhos. O resultado é realmente uma família fragmentada. Já a paternidade autoritária, pelo outro lado, produz uma fachada temporária de identidade familiar. Ou seja, é baseada no seguinte: os filhos aceitam, a princípio, os valores familiares, mas eles são submetidos a esses valores familiares por medo, por obrigação, muitas vezes por castigo, né? Não por desejar, não por querer, né? E quando se tornam independentes, que eles crescem, e eles são independentes dos pais, aí a família se fragmenta, né? Então você me pergunta: pastor Vilásio, como é que nós devemos fazer? Como essa criação dos filhos à maneira de Deus, né? Então a alternativa correta, queridos, é exatamente construir uma identidade familiar centralizada em Cristo, no qual os relacionamentos familiares são dirigidos pela palavra de Deus.
Como vamos criar os filhos? Centralizado em Cristo, baseado na palavra de Deus, ou seja, é o melhor exemplo de relacionamentos. Isso resulta no relacionamento baseado em confiança. Os filhos passam a confiar no pai, os pais confiam nos filhos, aquilo que o pai promete ele faz. Então é exatamente isso, né? É confiança mútua, né? E acaba que os membros da família, como um indivíduo, se tornam confiantes um no outro, né? A lealdade à família, como uma unidade, torna-se realidade, né? Então as virtudes de confiança e lealdade são mais do que sentimentos. São ações. Cada membro sabe que o time depende de todos. Ei, o time depende de todos. A família depende de todos. Para permanecer comprometido com os valores assumidos pela família. Querido, Deus abençoe. Mas que você possa entender nesse primeiro mandato, né? É que a família é uma equipe. Baseado numa paternidade centralizada em Cristo e na palavra de Deus, né? Com a virtude de confiança e lealdade um no outro. Amém, queridos? Que entre as famílias haja lealdade e compromisso um para com o outro. É isso que eu desejo para todos nós. Então, o primeiro mandato é: um pai precisa cultivar um sentido de identidade familiar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos caminhar amanhã à noite, o segundo mandato. Deus abençoe, em nome de Jesus.